Hello, student. I am teacher Nemer Geonon. It's good to be here with you one more time. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a nossa aula é para o 8º ano e é com muita alegria e satisfação que estamos aqui para essa aula, ok? Pode pegar aí o lápis, o papel para registrar tudo aquilo que foi importante para você dentro da nossa aula de hoje. Vamos lá? Let's go! Time to study, hora de estudar. Portanto, sente na poltrona, relaxa e vamos praticar inglês. O nosso tema de hoje é The New Normal, o novo normal, né? Esse também é um tema do PET de vocês, que está aí dentro das atividades, um período que nós estamos vivendo, que a vida se tornou totalmente diferente do que ela era antes. Então, vivemos hoje o novo normal. O que é esse novo normal? Então, durante as nossas aulas, a gente vai aprender termos em inglês e tudo sobre isso, ok? Então, vamos lá. About the new normal, sobre o novo normal. O novo normal pode ser entendido como a forma de viver que irá garantir a segurança e a sobrevivência da população. Portanto, o termo refere-se principalmente às ações cotidianas e a nova maneira de se relacionar, considerando as mudanças enfrentadas durante a pandemia. Então, isso aí é um termo em inglês que também veio para o nosso vocabulário e que a gente às vezes tem dúvida de saber o que é isso, né? Então, o novo normal, the new normal, é falado aqui e em todo o mundo sobre isso que a gente tem que, as novas atitudes que a gente tem que tomar para viver uma vida mais saudável e não contrair aí o coronavírus, ok? New ways of life. Os novos caminhos da nossa vida a partir do momento que a pandemia chegou até aqui. Então, number 1, use the mask all the time, usar a máscara o tempo todo. 2, always use hand sanitizer, então, usar sempre o álcool gel. Keep distance, permanecer distante. Don't embrace, não abraçar. E don't touch, não tocar. Então, a gente tem aí 5 dicas aí dos novos caminhos que a vida agora nos pede, né? Então, são esses, fiquem ligadinhos que a partir de agora a gente tem que seguir todo esse protocolo aí, porque nós estamos vivendo esse The New Normal, que é o novo normal. Pandemic in the media, né? A pandemia na mídia. Então, o novo normal nos trouxe isso também. A todo momento, esse assunto está envolvido em todas as mídias, em todos os lugares. Então, novas doenças contagiosas são assustadoras. Assustam porque são desconhecidas e imprevisíveis. O surto em curso do coronavírus, ou Covid-19, recebeu ampla atenção da mídia. Essa cobertura pode nos dizer muito sobre como a incerteza diante de uma pandemia pode facilmente produzir o medo. O surto atual tem sido muito mais proeminente na cobertura da mídia do que epidemias recentes, incluindo o ebola. Então, quer dizer, hoje tem muito mais informação sobre essa pandemia do que outras epidemias que já aconteceu. Então, esse é o novo normal. A gente olha o noticiário e está sempre presente com esse assunto, né? Então, um estudo da revista Time descobriu que no primeiro mês da epidemia de coronavírus havia 23 vezes mais artigos na mídia impressa em inglês em comparação ao mesmo período da epidemia do ebola de 2018. Né? Então, isso aí foi comprovado pela revista Time, né? Que é uma revista americana, sobre a epidemia que nós estamos vivendo agora, sobre essa pandemia. Então, para ilustrar isso, eu trouxe aqui o The Famous Coronavirus, né, que é o famoso coronavírus. Esse é um cartoon, né, que a gente chama de charge em português. E quando a gente vai analisar qualquer charge, cartoon, a gente tem que analisar, além do texto, a imagem. Então, aqui dentro dessa imagem, nós temos todos os repórteres ali entrevistando o coronavírus. Então, vamos ver o que eles falaram com ele. We are with coronavirus and let's know about its plan to wipe out humanity. Então falaram assim, ó, nós estamos aqui com o coronavírus e vamos saber o plano dele para acabar com a humanidade, né? Então essa chargezinha aí, a gente tem que analisar ela como um todo, a gente tem que analisar imagem, contexto, para que a gente possa responder as perguntas. Essa também tem outras charges lá no PET de vocês. Então, a gente trabalhando uma aqui na nossa aula vai ajudar muito para vocês realizarem as atividades. Tá bom? Então, analisando isso aí, vamos responder a pergunta. Qual alternativa está correta em relação à charge? O personagem repórter cinematográfico contraiu a doença relacionada ao coronavírus.
O personagem repórter está interessado em saber a opinião do personagem vírus sobre o plano da humanidade para derrotá-lo. Ou o personagem repórter está interessado em saber a respeito dos planos do personagem coronavírus. Então vamos lá? Acertou quem pensou na última aí, ó. O personagem repórter estava interessado em saber a respeito dos planos do personagem coronavírus. Então ele estava lá fazendo uma entrevista com aquele personagem e perguntando para ele qual eram os planos para destruir a humanidade, ok? É possível inferir da charge acima que... Então, o que a gente pode inferir dessa charge? Sem prejuízo da correção gramatical da fala do personagem, we're poderia ser substituído por were. O termo let's pode ser substituído por let us, sem prejuízo ao sentido da frase. It se trata de um pronome possessivo da língua inglesa. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, we're é we are, nós somos ou nós estamos. O were aí já é um verbo to be no passado, é o plural, é o verbo to be, o are no passado, ok? Então, essa já não é. Let's pode ser substituído por let us, sem prejuízo ao sentido da frase. Na verdade, o let's, ele é o let us, porém feito uma contração, ok? E o it, se trata de um pronome possessivo da língua inglesa. It é pronome pessoal, ele substitui o nome. It é para ele, ela, objetos ou animais. Então, o pronome possessivo é meu, my, seu, your. Então, também não pode ser essa. Portanto, a nossa resposta é o termo let's pode ser substituído por let us, sem prejuízo ao sentido da frase, porque let's é a abreviação de let us. Então, pode registrar isso aí, que em alguns contextos ainda parece assim, com uma escrita mais formal, sem a contração. Okay? To think about it, isso é para você pensar. Do you do your part to prevent pandemic? Você faz sua parte para se prevenir da pandemia? Essa é a number one, ok? Number two, do you use mask on living home? Você usa a máscara sempre que você sai de casa? Tem essas perguntinhas aí no PET, então por isso que eu coloquei aqui para você analisar. Number three, do you wash your hands or use alcohol gel? Você lava com frequência a sua mão e usa o álcool gel? Number four, do you avoid crowded place? Você evita lugares lotados? Ok? Então isso aí é para você raciocinar e responder ali da melhor forma possível dentro do material de vocês, certo? Alright? Home office. Home office também é uma coisa que já está no nosso novo normal, the new normal, né? Todo mundo trabalhando em casa, muitas pessoas não podem sair devido à pandemia, então isso aí já virou o nosso novo normal. Então, o que seria o home office? É um escritório em casa, né? E é possível trabalhar home office a partir de 3 tipos de arranjo. Sendo funcionário de uma empresa, na modalidade chamada teletrabalho, sendo um freelancer, trabalhando por projetos avulsos, ou como empresário de uma empresa home-based, que tem a sua sede na residência mesmo, onde o pessoal já trabalhava com home office antes da pandemia, ok? Com a expansão das redes de comunicação e a popularização dos dispositivos portáteis, como laptop, smartphones e tablets, esse tipo de trabalho atravessou as paredes da casa e ganhou o mundo, permitindo que as atividades sejam realizadas de qualquer lugar onde exista um sinal de internet disponível. Então, diante da pandemia, teve a necessidade e todo esse meio tecnológico nos ajuda a realizar o nosso trabalho com uma forma eficaz, mas de dentro de casa, fazendo o home office. Eu coloquei aqui porque eu tenho muitas perguntas de aluno falando, mas o que seria esse home office? Porque a gente também trouxe esse termo para o nosso vocabulário, ok? E ele faz parte aí agora do nosso novo normal. Observe as sentenças, colocando esses vocabulários aí dentro de uma sentença para a gente construir frases e falar em inglês. I keep social distance, I avoid crowded place, the new normal is to wear a face mask. Então, traduzindo aí para vocês, ó, I keep social distance, eu mantenho uma distância social, ok? I avoid crowded place, eu evito os lugares lotados.
E the new normal is to wear a face mask. E o novo normal é usar a máscara facial, né? Então, o nosso novo normal hoje é esse. Então, essas frases aí é só para a gente ver esse vocabulário voltado ao novo normal dentro de um contexto em inglês. E você vai ver muito aí também em artigos, na internet, frases como essa, principalmente I avoided crowded place, evitar lugares lotados, aglomerações, e muitas outras palavrinhas aí que incorporam esse vocabulário. Ok, student? O novo normal tem lockdown. Lockdown também é uma coisa que agora, com a pandemia e com esse novo normal, está na boca de todo mundo, e é uma palavra em inglês. Então vamos ver, adotados por muitos países, a medida chamada lockdown é uma expressão em inglês que significa confinamento ou fechamento total. O lockdown consiste em fechar uma região, interditando vias, proibindo deslocamentos e viagens não essenciais. Um governante impõe um lockdown, na prática, a circulação fica proibida, a não ser que ela se dê, por exemplo, para a compra de alimento, transportar doentes ou realizar os serviços de segurança. Então, a gente teve um momento de um lockdown, né, assim, bem mais rígido. Hoje, aos poucos, a gente está conseguindo voltar à nossa vida, né, dentro do the new normal, dentro desse novo normal. E essa palavra aí é uma palavra em inglês que foi muito falada, muito comentada, e é importante você, aluno, estar por dentro disso aí e saber o significado desses termos em inglês que a pandemia e esse novo normal trouxe para a nossa vida, certo? O novo normal com sentido literal. Então agora a gente vai ver palavras e termos que está aí dentro desse novo normal e o que ele realmente significa, certo? Por exemplo, quarantine mode on. No sentido literal, a expressão significa modo de quarentena ativa. Período durante o qual um animal ou pessoa que pode ter uma doença é mantido longe de outras pessoas ou animais, para que essa doença não possa se espalhar. Então isso aí é o modo de quarentena, né? A gente se afastar para que isso não se espalhe, né? Então, assim, quando a pessoa é diagnosticada, ela tem que ficar isolada para que outras pessoas não venham a ser contaminadas, né? Então, a gente vendo aí esse termo como é falado em inglês, outbreak. Expressão que significa surto, um momento em que algo começa repentinamente, especialmente uma doença ou outra coisa perigosa ou desagradável. Então, é um surto que a gente teve dessa doença, então a gente teve um outbreak, ok? Pandemic, né, que está muito falado também. Uma pandemia é uma espécie de epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população, localizada numa grande região geográfica, como, por exemplo, um continente ou mesmo o planeta Terra. Então, quando envolve todas as regiões, planeta todo, mundo todo, essa epidemia passa a ser uma pandemia, que em inglês a gente fala pandemic, right? Lockdown, que a gente falou, né, agora há pouco, a expressão significa o bloqueio, né, um protocolo de emergência que geralmente impede que as pessoas ou informações saiam de uma área. O protocolo geralmente só pode ser iniciado por alguém em posição de autoridade, né? Então, um dos nossos governantes vai decretar um lockdown, então todo mundo se recolhendo, só sai para aquelas coisas de extrema necessidade. E se o surto, né, o outbreak, ficar cada vez maior, até para as coisas de maiores necessidades, tem também alguns bloqueios, né? Não pode ser assim, toda hora eu tenho que ir na padaria, ou no supermercado, ou na farmácia, não. Tem que ser um certo limite aí, tá bom? Para que não tenha o outbreak, que é o surto da doença. Umas perguntinhas aqui de frases relacionadas a esse novo normal. Virtual hug at that moment. Qual a tradução correta para essa frase aqui, para essa sentença? Aproximação neste momento, abraço apertado neste momento, apertar a mão nesse momento ou abraço virtual nesse momento? Porque o nosso novo normal nos trouxe isso, né? Nos trouxe o quê? O abraço virtual. A gente vai pela rede social, já tem diversos memezinhos falando desses abraços, diversos emojis, emoticons, tudo mandando um abraço virtual, porque infelizmente o abraço pessoal tem que esperar esse momento. Então, o nosso novo normal é isso, ok? Connection with neighbors. A palavra em destaque é
tem lá o with, né? Aí a tradução dessa frase é a conexão com os vizinhos, que também aumentou diante dessa pandemia. A gente vê assim, às vezes um vizinho que toca algum instrumento, então ele às vezes vai para a sacada do prédio, tocar para todo aquele edifício, para todo mundo curtir junto. Então isso gera o quê? Uma aproximação entre os vizinhos, uma conexão. E a palavra with ali, ela seria um verbo, ela seria um pronome, uma preposição ou uma conjunção, né? Verbs, pronouns, preposition ou conjunction, né? Então, o with é com, e esse com aí é uma preposição, né? Falando gramaticalmente. O verbo, ele vai indicar estado ou ação, né? O pronome, ele vai substituir algum nome aí, ou às vezes ele também vai indicar uma posse, meu, seu, nosso. E a conjunção, às vezes ela serve só para ligar um período composto, onde a gente tem dois verbos. Como ali eu tenho um verbo só e é o with, que é a palavrinha com, ela é considerada uma preposição, ok? Então, preposition é a resposta para você que marcou aí em casa. Drives and events. Então, eventos com driving, né? O que é isso? Vamos ver lá. O mais comum tipo de evento, drive-in, continua sendo as sessões de cinema. Mas por aqui a criatividade não falta. Então, diversos novos modelos de eventos drive-in começaram a surgir. Shows, teatros, danças, campanhas e até chá de bebê. Drive-in é um local de serviços que, para obtê-lo, o cliente não precisa sair do carro. O sentido literal desse verbo aí, drive, é dirigir. Então, hoje, com esse novo normal, tem também muitos eventos drive-ins, que a pessoa fica dentro do carro e participa daquele show, ou até mesmo de chá de bebê, todo mundo vai no carro enfileiradinho, deixa presentezinho lá pro bebê, e muito mais coisa, cinema, tudo isso nesse modo drive-in, que é o nosso novo normal, né? E perguntinha aí para vocês, né? O que é o lockdown? Então, a gente viu lá duas coisas sobre o lockdown. Então, o que você responderia? Um confinamento, um distanciamento ou uma prevenção? Então, pensem em casa, né? O lockdown, a gente já passou por esse momento. Então, qual que seria a resposta para essa pergunta? Lockdown seria o confinamento, ok? Did you know? Uma curiosidade aí para você, você sabia? Então, tudo aí a ver com o novo normal, the new normal. Existe uma série de TV de comédia americana que se chama Novo Normal e ela é de 2012. Então, quer dizer, esse termo já foi nome até de uma série, ok? O novo normal já está acontecendo, uma vez que já mudamos muito dos nossos hábitos. Porque às vezes a pessoa pensa que a gente fala muito de novo normal pós-pandemia, mas a gente já está vivendo esse novo normal a partir do momento que ela chegou, porque nós tivemos que mudar todos esses hábitos e nosso estilo de vida, ok? Não existe bochecho capaz de matar o coronavírus. Então, tem muita gente que acha assim, um chá, um bochecho, algum remedinho aí que já saiu em diversas mídias, isso não existe, não foi comprovado ainda. Manter o distanciamento social é uma atitude importante que vai durar por muito tempo. Então, esse novo normal aí, infelizmente, vai ser com um distanciamento social. Um distanciamento em filas, né, de bancos lotéricas, um distanciamento nas ruas e em lugares onde possa estar aglomerando mais pessoas. Então, para viver esse novo normal, a gente precisa de ter a consciência, né, e que as nossas atitudes podem refletir tanto positivo quanto negativamente. Então, vamos pensar direitinho, vamos tomar todos os cuidados e vamos viver esse novo normal com alegria dentro do nosso coração. Ok, students? Thanks for watching. Obrigado por assistir. See you next class. Vejo você na próxima aula. Kisses and bye bye.